Hoje são 2 sermões, porque hoje começa 21 dias. Hoje é a celebração dos 21 dias. Amanhã amanhã é o primeiro dia. Do dia 1º de abril ao dia 21 de abril, nós estaremos fazendo esses 21 dias de jejum e oração. Eu quero que vocês me acompanhem, abrindo suas Bíblias e me acompanhando. São poucos, mas me acompanhem para estar entendendo do que se trata esse jejum. Jonas, capítulo 3, do 5 ao 10. Jonas 3, do 5 ao 10. Amém? E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha provém coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estavam cobertos de sacos, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. 2 Crônicas, capítulo 20. O segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Do 3 ao 17. Então Jeosafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá, e de Jerusalém na casa diante do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel? E não a desta semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa. E a ti clamaremos na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito,
mas deles se desviaram e não nos destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que quem sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem os assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Outra leitura que eu quero fazer com os irmãos. Esdras, capítulo 8. Esdras depois de Crônicas. Próximo livro. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esdras 8, 21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio, Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Próximo, Esther, um pouquinho para frente de Esdras. Esther 4, Esther 4, capítulo 3. Capítulo 4, versículo 3. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Todas essas histórias que eu li até agora, e mais Daniel, e mais Joel, nos falam de jejum coletivo, de jejum em um tempo de agonia, um tempo de aflição, um tempo que as pessoas falavam: não dá mais. Não aguento mais, essa situação tem que mudar. Essa situação acaba agora. Senhor, ouve-nos agora. Foi por isso que houve todos esses jejuns. Os ninivitas estavam condenados, iam morrer. Jonas foi lá, contra a sua vontade, pregou para eles, falou que Deus ia fazer. Na mesma hora o rei mandou todo mundo, até os animais, em jejum. Todos. Não houve um sequer que não fizesse o jejum. E nisso, Deus mudou
o que estava condenado para aquele povo. Esse jejum coletivo mudou o cenário de um povo inteiro, de um país inteiro. Com Jeosafá, do mesmo jeito. Josafá estava cercado, estava sitiado, e Deus falou: Josafá, a peleja não é tua. E eu creio que Deus fala conosco também: a peleja não é tua. Mas o que Josafá fez antes de orar ao Senhor? Jejum. Colocou o povo todo para jejuar. Esdras colocou o povo dele. Nós descobrimos hoje pela manhã, né, missionária? 1.500 pessoas, homens, mulheres e crianças, jejuando para fazer uma viagem, para que a viagem fosse bem sucedida, para que não houvesse incidentes, acidentes e nem inconvenientes no caminho. Nós podemos fazer isso aqui também, porque é uma jornada. Daniel orou ao Senhor e os leões jejuaram. Daniel jejuou e depois os leões tiveram que jejuar. Esther colocou um povo inteiro para jejuar, para que ela fosse ter com o rei, porque ela sabia que se ela fosse ter com o rei sem ele a convidar para isso, ela morreria. Então ela colocou o povo todo: eu vou fazer isso por vocês, não é por mim. Então vamos todos estar em jejum, vamos todos nos humilhar perante Deus, para poder o Senhor fazer a nossa vontade. Vamos mover o coração de Deus a nosso favor. E foi isso que aconteceu. Deus colocou a sabedoria no rei Assuero, que ele fez com que ele não podia voltar atrás na lei que ele tinha feito, mas ele fez uma nova lei em que os judeus poderiam se defender. E nessa nova lei que eles poderiam se defender, ninguém mais quis os atacar. Foram poucos os que os atacaram, porque também iriam perder os seus bens. Fora esses coletivos que eu escolhi propositalmente, porque o nosso jejum é coletivo, eu queria deixar uma explicação. Para que o jejum? Para que o jejum? Para santificação individual. Porque é para a igreja, mas quem é a igreja? Nós somos a igreja. Cada um de nós é o templo do Espírito Santo. Então, eu coloquei uns tópicos aqui. O jejum é feito para santificação individual. Por trás dos pecados que nos dominam, dos nossos fracassos pessoais, por trás de muitos males que afetam a igreja, que sou eu, obstruem os canais de bênção, os choques de personalidade, o temperamento que muda constantemente. Por trás de tudo isso se encontra o orgulho do coração. O jejum é um corretivo divino que prepara a terra, como nós cantamos sempre no louvor: a terra sou eu, e disciplina o corpo para se humilhar, para humilhar a nossa alma, para que a gente não fique orgulhoso demais. Nós temos essa gama de sentimento que nos provocam o tempo todo. Então, o jejum é feito para santificação individual. Quando você tiver oportunidade, leia o Salmo 35, versículo 13 e o 69, versículo 10. Para que Deus nos ouça. O jejum é feito para que Deus nos ouça.
como nós vimos em Esdras e com Neemias. O jejum dá asas à oração, dá poder nas petições. Também com Jeremias e Joel. A oração é guerra contra as forças opositoras. O homem ou a mulher que ora com jejum testifica para Deus que quer aquilo que está pedindo. Não que a gente vai ganhar só por isso, mas você está mostrando para Deus: Deus, eu quero mesmo, eu quero muito. O jejum é feito para fazer com que a gente mude a direção de Deus para as coisas que estão acontecendo. Nós vimos em Jonas e também tem em Reis. A cidade prevaleceu com jejum e oração. E nós podemos fazer isso. Nós não somos uma cidade, mas nós somos um ministério. Todos nós aqui pertencemos a esse ministério. E nós podemos fazer com que esse quadro mude. O nosso propósito nesse jejum é esse: fazer com que esse quadro mude. O vazio daqui e o vazio dessas cadeiras. Primeiro o vazio nosso. Primeiro vamos nos encher. O avivamento começa dentro do nosso templo, para depois ir para esse templo físico. O jejum serve para soltar os cativos. Essa é uma explicação espiritual. É uma luta que se trava nas regiões celestiais. Satanás, adversário duro, não quer tirar sua mão das almas e do corpo das pessoas, a menos que seja forçado a fazê-lo. O jejum nos dá essa força, fortalecimento do intercessor para forçar o inimigo a largar sua presa, da autoridade no momento em que se deve dar ordem de libertação. Essas pessoas que a gente evangeliza, esses novos convertidos que nós lutamos, buscamos, oramos para que estejam aqui, que a gente sempre vai atrás, que a gente sempre manda mensagem, que a gente conversa, que a gente encontra na rua, estão presos ainda. Satanás ainda tem eles, ainda está com a mão neles. Esse jejum vai nos dar poder, mais poder ainda, para chegar e falar: ó, Satanás, chega, não te pertence, é de Jesus, já levantou a mão, é do Senhor, sai daqui e traga isso para a igreja. O jejum serve para derrotar o homem forte. Há casos de necessidade ao nosso redor. O Senhor quer que nós tenhamos autoridade de enfrentar as forças ao nosso redor. Em meu nome expelirão demônios. Esse nosso jejum é específico para o avivamento da nossa igreja. Mas eu te garanto que se você passar perto de uma pessoa que tiver demônio, vai cair. Vai cair. Em nome de Jesus, vai cair. Você só vai falar: sai, que não te pertence. Ele não vai nem falar: ai. Ele vai sair. É poder que Deus está te dando. O jejum é feito para você receber revelação. Daniel se treinou desde cedo na sua alimentação. E o Novo Testamento relata casos de jejum de Pedro, de Paulo, e fala das suas revelações. Nada nas Escrituras indica que devemos buscar sonhos e revelações quando buscamos a Deus para encontrá-las. Necessitamos constantemente da revelação de Deus para as nossas vidas. Quando você está mais no Espírito do que na carne, como vai ser esses 21 dias que você vai estar mais no Espírito, Deus vai te mostrar mais coisas em sonhos, vai te revelar o que você quer, vai te dar mais respostas e vai te dar revelação para você entregar para pessoas. E Ele vai fazer isso. Se prepare. Ele vai fazer. Não, Ele não mandou falar isso à toa. Ele vai fazer. O jejum é feito também para subjugar o seu corpo. Deus não deu o corpo e instintos
básicos, que incluem os apetites do corpo, mas requer que tenhamos o físico submisso ao espiritual. O cristão tem que saber distinguir a linha entre satisfazer os desejos normais do corpo e as demandas do espírito. Paulo insistia em disciplinar o corpo para não satisfazer os desejos da carne, revestir-se do Senhor Jesus. Para o discípulo, o jejum é um exercício espiritual tão eficaz como a ginástica é para o atleta. Eliminação dos alimentos que viciam o corpo. Ou seja, o que é que você vai tirar de você? Aquilo que você mais gosta. O jejum é isso. Tira o que você mais gosta. O seu jejum físico é o café. Eu não vivo sem café. Nossa, Deus está me dando dor de cabeça. Tira o café. Eu não posso ficar sem refrigerante. Tira o refrigerante. Ai, meu Deus do céu, eu vou ficar sem meu pãozinho. Tira o pão. Ai, Senhor, eu não consigo ficar sem ver aquela novela. Fica sem ver a novela. Meu Deus, eu não consigo ficar sem ouvir aquela música num dia. Deleta. Exclui. Aquilo que te for mais precioso para sua carne. Tira. Nós falamos do jejum de Daniel. Jejum de Daniel. Fruta, verduras e legumes. Quer fazer esse? Faça, vai ser até bom para a sua saúde. É ótimo. Aí você vai ficar sem pão, sem café, sem leite, sem iogurte, sem arroz, sem feijão, sem carne, sem frango, sem peixe. 21 dias. Escolhe. Eu como chocolate todo dia. Tiro o chocolate. Mas tem que ser uma coisa que você faça todo dia. Todo dia. Você faz todo dia? Tira. Porque é o que vai te fazer falta. Então, nessa minha procura sobre o jejum, para fazer vocês entenderem bem o que é e para que é, eu encontrei que tem 3 tipos de jejum. O jejum parcial, que foi o que Daniel fez, uma restrição que não é completo, né? Se abstém só de algumas coisas e serve de primeiro passo para as pessoas de físico fraco, daquelas pessoas que já têm uma convalescença e não pode se abster totalmente de tudo. Tem o jejum absoluto. Nesse tipo de jejum a pessoa se abstém de comida e bebida e não pode durar mais do que 3 dias, porque vai fazer mal para o seu corpo, vai fazer mal para a pessoa mesmo, é loucura. E tem o jejum sobrenatural. O jejum sobrenatural está em Deuteronômio, está em Êxodo, em Reis e em Mateus. Moisés, Elias e Jesus. 40 dias e 40 noites. Esse é o jejum sobrenatural. Ninguém mais conseguiu fazer, porque de sobrenatural foram esses 3. E esses 3 de sobrenatural, de fazer esse jejum sobrenatural, fizeram coisas sobrenaturais. Não faça essa loucura. Não faça essa toda loucura. O de 3 dias já é muito, sem comer e sem beber. E para ter sucesso, para a gente ter sucesso, o jejum, como oração, deve ter origem
em Deus para que tenha efeito. Se Deus não está tocando no seu coração para não fazer, não faça porque o pastor está falando, porque o evangelista está falando. Amém? Faça porque Deus te tocou. Deus tocou na gente para fazer isso. A gente estava fazendo pessoal e Deus nos tocou para falar com a igreja também, porque essa situação, acho que nenhum de vocês também está gostando. E não é falta de trabalho. Não é falta de trabalho. Tem ordem espiritual, trabalho isso aí. Como eu vi aqui, como eu aprendi aqui, tem Satanás, tem demônios segurando as pessoas lá fora. Então nós vamos fazer isso aqui. E que o Senhor nos abençoe enquanto nós estivermos jejuando. Amém? Amém. Até o fim.